Olá, está no ar mais um podcast A Voz do Empreendedor aqui na programação da Rádio Terra FM e também através em vídeo das nossas redes sociais, no nosso Terra Play, canal do YouTube e no Facebook da Terra FM Jornal Folha do Mate. Eu sou Daniel Heck, vou te acompanhando no A Voz do Empreendedor. Lembrando que de segunda a sexta-feira, por volta das 6h30 da tarde, apresentamos esse conteúdo na Rádio Terra FM, dentro do programa Folha 105, onde apresentamos histórias de empreendedores, profissionais liberais aqui de Venâncio Aires, mas também trazemos novidades no mercado da região, entrevistamos também autores de livros aqui da nossa região e trazemos outros assuntos ligados à área do empreendedorismo, sempre com incentivo e com a ideia de fomentar o assunto empreendedorismo, levando histórias e informações que são importantes para a comunidade de uma forma geral. O oferecimento por aqui de Compumate Softwares Corporativos. Você já pensou em ter um sistema de CRM na sua empresa, onde você pode enviar SMS, WhatsApp e e-mail de promoções, também felicitações, faturas bancárias e muito mais. Entre em contato com a Compumate e saiba mais. Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul, está com vestibular complementar com inscrições abertas. Acesse unisque.br/vestibular. JM Automóveis, com 2 unidades em Venâncio Aires, o seu carro novo está em JM Automóveis. Prefeitura de Venâncio, tua vida melhor incentivando o empreendedorismo local. E Aliança Imóveis, que apresenta o Sky Lounge, novo empreendimento de Venâncio Aires, um empreendimento moderno localizado na General Osório com a 1º de março. São 32 apartamentos e ainda 3 salas comerciais. Você tem mais informações na Aliança Imóveis no 3741-8114. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso A Voz do Empreendedor a Jaqueline Abel Balestrin Fremen. Jaque, tudo bem? Boa tarde. Tudo, Dani, tudo bem. Boa tarde, obrigada pelo convite. E como a gente falou antes, está sendo um desafio para mim aqui, mas vamos lá então. Que legal. Jaque, conta um pouquinho para a gente a tua história profissional antes da gente entrar aí na área de fato do empreendedorismo. Como foi lá na adolescência escolher a medicina? Era a tua primeira opção? Como é que foi teus primeiros passos? Pois então, assim, Daniel, embora hoje eu fique pensando se eu conseguiria fazer outra coisa na vida, né? O que eu faria se eu não fizesse medicina? Eu não consegui encontrar uma outra opção. Mas quando eu decidi fazer, né, na época vestibular, né, a medicina não era a minha primeira opção. Na verdade, eu nem tinha uma opção, né? E eu me lembro que eu marquei medicina, né, quando eu fiz vestibular. O primeiro vestibular que eu fiz foi em 1990. Eu terminei a escola e eu me lembro até hoje da conversa com a minha mãe, né? A gente tinha um caderno, né, onde a gente colocava ali os dados, as informações, não era nada digital, né, tudo manual. E eu preenchi todas as informações e a única informação em branco era a minha primeira opção. Eu não sabia o que colocar. Eu estava em dúvida entre colocar medicina ou odonto. E aí a minha mãe, né, mãe, o que eu coloco? E a minha mãe fez todo um discurso assim para me conduzir para odonto, né? E ela disse, e um dos argumentos dela é o seguinte, que eu queria, que ela sabia, né, que eu tinha desejo de ser mãe e que ela achava que era muito difícil conciliar medicina e maternidade. E que ela achava então que ia ser melhor se eu fizesse odonto. Saí com aquele conselho da mãe, mas graças a Deus lá na hora que eu cheguei na fila, eu marquei medicina. Né? Aí acabei fazendo todas aquelas sequências de dias de vestibular, coloquei a medicina como a primeira opção em todos e acabei passando na PUC. Que legal. E como é que foi se inserir na universidade, na academia, para começar a conhecer as partes teóricas, práticas, enfim, como é que foi isso? Foi assim, a faculdade ela vai indo aos pouquinhos, né? A gente não é colocado em seguida de frente com todos aqueles desafios assim. Então, mas eu achei muito desafiador o início pela seriedade, assim, né? Porque a gente vem do colégio e a gente tem aquela coisa divertida, já tem uma integração com a turma. Eu tive poucas mudanças na minha vida, assim, né? Então, eu estudei sempre na mesma escola. Então, assim, meus colegas, eu conhecia eles, né? Desde o jardim de infância. Então, a gente tinha aquele grupo, né, já se conhecia de longa data, então conhecer novos colegas e aquela seriedade, assim, até que aos poucos aquilo vai sendo quebrado, a gente vai se ambientando, assim, então foi muito legal, assim. E eu tive um desafio aí no início, porque eu passei para medicina na PUC, né? No primeiro vestibular que eu fiz, eu consegui passar, eu fiquei muito feliz, né, por ter conseguido. Só que na época não, hoje ainda é muito difícil de
poder pagar uma faculdade particular de medicina, né? E naquela época era, né, para minha família, eu só consegui fazer o primeiro semestre. E aí a ideia era eu conseguir um crédito educativo para continuar o segundo semestre. Eu não consegui naquela época, então eu tranquei a faculdade depois do primeiro semestre. E aí eu fui fazer vestibular de novo. Aí eu estudei mais meio ano, fui fazendo a vestibular na URGS, não consegui passar, mas aí veio o meu crédito. E aí eu consegui retornar para a PUC, só que daí eu retornei na turma anterior, né? Em vez de me formar em 96, que seria o certo, eu acabei me formando em 97. Bom, e a medicina, ela acaba oportunizando durante o curso diversas oportunidades de caminhos a seguir. Como é que foi para você escolher qual caminho se direcionar, Jaque? Aí foi mais fácil, assim, embora tenha tido essa dúvida no início, né, de fazer ou não medicina, mas assim, dentro da medicina depois, eu não tive nenhuma dúvida que eu faria clínica, né? Não iria para a parte da cirurgia, nem da pediatria, nem da gineco, faria clínica. E eu realmente gostava muito de clínica geral, assim, não tinha nenhuma especialidade que eu dissesse, eu quero fazer uma especialidade. Eu realmente gostava daquele desafio de ver o paciente todo, né? E eu acabei fazendo residência em clínica médica, né? E eu tive um professor de clínica médica, o Dr. Leonel, que foi um mestre para mim, assim, uma grande referência, e ele era o craque da medicina interna, assim. Então eu aprendi muito com ele, assim, essa coisa, esse olhar não de ver o paciente como uma parte, mas de ver o paciente como todo, né? Ele tinha, a PUC tinha algo muito interessante durante a faculdade, que era a parte da anamnese, né? De tu conseguir coletar bem uma história com o paciente, fazer um bom exame físico. Então, isso hoje, né? Isso é muito importante, porque isso faz diferença. Porque a gente tem um arsenal aí de exames infinitos, né? Mas sem ter esse olhar, às vezes, para montar esse quebra-cabeça, que é um diagnóstico, né? Porque é isso que acontece. O paciente traz uma informação que dá algumas peças, tu olha, tu examina, tu tem outras peças. Os exames, eles são outras peças, mas a gente precisa do todo para montar esse quebra-cabeça. E eu vejo o quanto isso foi importante, assim, e ele realmente foi uma referência para mim. E aí, depois, acabei tendo uma segunda referência, né, como professor, que foi o Dr. Fernando Dias, que eu acabei, terminando a residência de clínica médica, estava abrindo a primeira turma de residência em terapia intensiva da PUC. Então, o MEC, naquele ano, aprovou a residência, e eu estava passando com estágio ali, né, durante a residência de medicina interna, com o Fernando, e ele, quem sabe tu faz terapia intensiva? E eu, pois é, quem sabe? E, de novo, foi assim, né? Tá, vou fazer. E aí, nos últimos meses ali, para terminar, encerrando a residência, eu comecei a estudar e fui fazer a residência, acabei passando, e aí fiz terapia intensiva. E é legal que a vida vai abrindo essas oportunidades, né? Muitas vezes a gente não percebe, pode até passar, mas muitas vezes a gente consegue aproveitar esses momentos e seguir e acaba direcionando para um caminho muito bonito. Às vezes tu não sabe muito bem onde é que vai dar, mas tu deixa a vida vai te direcionar um pouquinho assim. E foi realmente o que aconteceu, né? E a terapia intensiva me propiciou da mesma forma, eu seguia tendo a oportunidade de ver o paciente de um modo mais geral, assim, né? Não aquela coisa individualizada da especialidade, mas numa situação crítica, né? Numa situação assim, mas mesmo assim tinha essa oportunidade. Então foi muito interessante assim para mim. E eu vejo que para o médico que vai para essa área, assim, olhando de fora, né, já que o início talvez é o mais difícil, até se ambientar e se acostumar com uma situação que é crítica, né, que é uma situação de pressão, uma situação de tensão da família. Como é que foi também administrar o sentimento nesses momentos assim? A terapia intensiva é uma especialidade assim bem desafiadora, né? Porque talvez seja das especialidades a que tu mais tenha contato com o familiar do que talvez com o paciente. Então, assim, tu tem... claro que muitas vezes o paciente tá inconsciente, né? Ali tu não consegue ter uma relação com ele, mas com a família é importantíssimo, assim. Então, é um desafio aprender isso, lidar com essas situações, com a angústia da família, às vezes com a angústia nossa também, porque às vezes são pacientes jovens, têm a tua idade, às vezes é uma mãe, é um pai, é um filho. Então, é um desafio. Mas é uma especialidade que te faz crescer muito até como ser humano. E isso tudo em Porto Alegre. Como é que foi a chegada em Venâncio para adentrar a capital do chimarrão?
Pois é, a vinda para cá também foi dessas coisas assim, não foi algo assim pensado, assim, a gente com tanto tempo, né, depois de 10, 20 anos a gente vai para o interior. Não, foi também ao acaso, assim. Eu já estava formada há algum tempo e em 2010, 2009 ali eu comecei a ter bastante dificuldade, assim, estava com uma carga horária, tinha nascido meu segundo filho, a gente vivia, meu marido também é médico, então a gente tinha uma vida muito corrida, né? A gente não conseguia algumas coisas que a gente tinha planejado para nossa família, a gente não estava conseguindo cumprir, coisas como simples assim, né? Poder almoçar junto todos os dias, a gente era sempre um indo e o outro chegando. E a gente começou a questionar isso. E somado a essa questão assim da familiar, também veio uma questão profissional assim, eu estava muito sobrecarregada, né? Eu era coordenadora de uma UTI, né, do Hospital Parque Belém, lá em Porto Alegre. Eu trabalhava como plantonista em 2 UTIs ali na PUC. Estava tentando começar também manter uma carreira de consultório como clínica. E comecei a ficar muito sobrecarregada, né, com o trabalho, me sentindo pressionada. E eu desisti. Acabei desistindo, assim. Eu resolvi abandonar a medicina. Hoje eu sei que o que eu tive tem sido, né? É uma síndrome de burnout, eu vivenciei isso. E isso que me motivou a vir para cá. Tanto é que os meus primeiros 2 anos aqui, eu não trabalhei em nada com medicina. Se desligou completamente. Completamente. Como é que foi esse momento, já? Foi muito legal. Foi bem legal. Foi desafiador, mas foi muito legal, assim, porque eu consegui ver meus filhos crescer, né? Principalmente meu filho mais velho, que eu fiquei grávida durante a residência, né? Então, isso foi um grande desafio, né? Porque eu me sentia... aí tem uma história legal. Quando eu fui fazer residência de terapia intensiva, fazer a entrevista para a residência, o meu professor me questionou, né? Porque nós recém tínhamos casado. E ele me questionou, tu não vai ficar grávida durante a residência? E eu nunca, mas jamais, né? E acabei ficando grávida. Então, assim, aquilo eu me sentia extremamente culpada com aquela situação, por não ter cumprido com a minha palavra. E para as mulheres é um pouquinho mais complicado, né, essa questão. Naquela época eu levei na brincadeira, mas hoje eu vejo o quanto que isso foi pesado, né? E quantas mulheres devem passar por isso hoje em dia também, né? Embora tenha conseguido cumprir tudo que precisava ser feito, mas foi uma época muito complicada. Então, eu não deixei de fazer meus plantões, né? Fiz tudo o que tinha que fazer, cumpri minha carga horária certinha, mas no final eu estava muito cansada, né? E aí depois meu filho nasceu, eu já tinha oportunidades de emprego alinhavadas, assim. Então, ele nasceu em fevereiro, em abril, ali início de abril, eu já estava trabalhando full. Né? Então, foi muito complicado. Um turbilhão, então, né? Um turbilhão. Claro que daí, eu lembro, o Gui, né, meu filho mais velho, ele vai fazer 21 anos agora, a gente levava ele, então o Carlos às vezes estava de plantão e eu ia entrar, ele estava saindo e eu estava entrando. Então, a gente levava ele junto, quem estava em casa levava ele para o hospital, a gente passava o plantão e pegava ele e quem estava saindo levava ele para casa. Então, isso foi bem complicado. E aí, quando veio o segundo, ficou pior ainda, né? Mas, então, acho que foi essa questão, assim, maior, assim, que nos mobilizou, né? A querer vir para cá. E aí, essa oportunidade dessa pausa foi como um resgate, né? De um momento que eu tinha perdido. E, claro que foi um privilégio, porque não é toda mulher que consegue fazer isso. Eu tive o apoio do meu marido, né? Que acabou também trabalhando por 2. Mas é um momento de resgate pessoal, mas familiar, né? Sim. Claro que facilitou, né, para todo mundo o fato de eu estar ali mais disponível, a adaptação dos guris na escola, trocar de casa, enfim, foi bom para todo mundo, foi especialmente bom para mim. Mas realmente eu tenho consciência do quão isso é privilégio, né? Porque a maioria das mulheres não tem essa oportunidade, né? Bom, já que foi um caminho aí, fazendo trabalho nos hospitais, mas você já deixou uma deixa de que estava já tentando seguir na área clínica, né? Que segue o nosso tema aqui, que é o A Voz do Empreendedor. Como é que é para você ver hoje o profissional da área da saúde pensar o empreendedorismo na sua carreira? Exato. A gente estava conversando antes do programa, né, sobre isso, assim, que eu me surpreendi com o convite, porque realmente, assim, empreender em medicina não é algo que a gente está habituado a falar, né? Não estava
até há pouco tempo atrás. Mas hoje, cada vez mais, isso é fundamental, né? E a gente não aprende isso na faculdade. A gente não sabe, não aprende a saber o quanto que vai custar a nossa hora de trabalho, né? Como que a gente vai divulgar esse trabalho. Então, a gente fica meio que perdido nessa hora. Porque, por mais que tenha uma vocação médica, medicina não é sacerdócio. Né? É como tu vai te sustentar e vai sustentar a tua família. E tu tem que saber gerir essa tua carreira. E a gente não vem preparado para isso. Acho que está mudando, né? Isso está mudando. E eu acho que é fundamental, né? E essa questão de gestão do tempo, a gente sempre brinca assim que quanto mais tu consegue diversificar, né, e fazer coisas diferentes, mais talvez seja a possibilidade de tu ter sucesso. Porque a medicina mudou muito, né? A gente tinha... Eu estava... esses tempos eu até li... não lembro exatamente aonde foi, mas eu li que até 1900... tu levaria 100 anos para dobrar o conhecimento médico até aquele momento. E hoje leva 18 meses. Então, em pouco tempo, né? Nossa, não é tanto tempo assim que mudou, né? Sim. Então, hoje é impossível tu acompanhar tudo que está acontecendo, né? Sem dúvida. Tu não tem como... Imagina, a gente está conversando aqui, quantas drogas novas estão surgindo agora, estão descobrindo um teste genético diferente. Então, não tem como tu acompanhar isso. Então, tu tem que... A gente não consegue, começa a se dar conta de que não é mais como antigamente, que o conhecimento era menor, tinha um menor número de profissionais, hoje tem um número imenso de profissionais. Tem essa questão do conhecimento e tem a questão digital, né? Que ampliou um caminho diferente aí, que a gente não tem como escapar. Embora a gente teve uma resistência maior, a pandemia veio e a resistência que a gente tinha teve que ser vencida. E realmente a telemedicina veio para ficar. Eu acho que não tem como a gente fugir disso. E a gente tem que ir aprendendo, né, a empreender nessa área que vai ser fundamental. Não tem como escapar. E para a Jaque, como é que é empreender aqui em Venâncio, na região? Enfim, conseguir superar essas barreiras de conseguir divulgar bem o trabalho, determinar o valor da hora da consulta, saber os impostos que tem que pagar, saber o que pode e o que não pode fazer. Enfim, como é que é para ti, Jaque? Sabe que essa parte, eu prefiro ficar só com a parte... Só na prática. Só na prática, assim. Essa parte dos... Eu sempre digo que o meu assessor é o Carlos, né? Ele cuida das partes toda burocrática, tem que pagar CRM, tem que não sei o que, ele que está sempre me lembrando dessa parte, assim. Graças a Deus que eu tenho ele para me ajudar. Porque realmente eu gosto da parte prática, né? Mas te confesso que isso é fundamental. A gente precisa, né? Saber valorizar, saber o quanto que vai ser a tua hora, saber gerir a hora do consultório. Eu estou numa fase de transição profissional, né? Porque até um ano atrás eu trabalhava na UTI. Então, desde que eu vim para, né, exceto os 2 primeiros anos, desde 2013, que foi quando a UTI abriu, e daí eu fiz um concurso para a prefeitura também, passei, então desde dali, e aí eu abri o consultório, então dali para cá eu vinha me dividindo, né, nessas atividades. E o ano passado eu optei por me desligar da UTI como coordenação e como rotina, e aí eu estou indo só para a área do consultório agora. Então está sendo muito interessante esse caminho, assim, porque eu tô fazendo aquilo que eu queria ter feito lá no início da minha formação. Sim. Que era poder fazer clínica, né? Mas que veio a terapia intensiva e, no fim, pela questão econômica, no início da carreira, aquilo acabou sendo uma grande oportunidade para mim, né? E realmente, tu tem muito mais chance, tu consegue ter um retorno financeiro muito maior no início, fazendo plantão. Mas agora é uma tentativa de poder resgatar o consultório, de trazer o paciente para dentro do consultório, das pessoas também me identificarem como sendo uma médica que faz consultório, porque até então as pessoas me viam como a coordenadora médica da UTI, né? Pois é, mas ao mesmo tempo posiciona o teu nome, né? Sim. A gente pensa que todo negócio, o empreendedor, ele tem que se relacionar com a pessoa, com pessoas, tem que divulgar o seu trabalho e você acaba que por esse trabalho junto à UTI criou uma marca, o nome Jaqueline Fremin acaba sendo um nome respeitado. Isso é muito importante, né? Já que toda essa dedicação que tu teve à UTI e aí teve todo esse período de pandemia que ainda foi mais intenso, sem dúvida nenhuma, para você, isso acaba tendo esse retorno na hora Com certeza. do reconhecimento ao teu nome, né? Sim, não. A gente, eu acho que
o valor, o teu valor tem muito também da tua trajetória, né? Então, assim, acho que a tua trajetória, ela agrega valor. E isso, eu acho que isso é fundamental. Claro que o novo, tem toda essa questão, é importante, mas o que tu traz é importante. E isso... quando tu me fizesse um convite na semana passada para vir aqui, eu estava completando 50 anos, né? Então, foi um momento oportuno para mim ficar revisitando esse passado, né? Da minha história, mas o que eu vou falar da minha história? Então, e é tão legal, assim, quando a gente olha para trás e consegue ver, assim, que o caminho percorrido valeu a pena. Claro que teve dificuldades, teve obstáculos, mas tudo é combustível, né? Tudo é combustível. Teve oportunidades, eu fui privilegiada, né, em vários momentos assim, mas teve também as dificuldades, e aí eu faço um apelo aqui à questão de respeitar a mulher, né? Eu acho que todos nós estamos aqui porque um dia uma mulher decidiu ser mãe, né? Então esse período da gestação, eu acho que é importante a gente respeitar e valorizar esse momento também. Porque isso também é uma coisa que eu acho que tem muito a ver com o empreendedorismo, com a gestão. Quando a gente contrata uma mulher, né, para trabalhar em frente a alguma organização, para qualquer que seja a função, a gente às vezes está esperando dela um olhar que muitas vezes é a maternidade que dá. Né? De sensibilidade, de poder se colocar melhor no lugar dos outros. Então, como que a gente vai querer ter isso se a gente vai acabar abolindo, de certa forma, não favorecendo esse momento? Então, acho que isso é importante. Né? E essa questão de maternidade, ela também acabou oportunizando as mulheres a pensar mais no empreendedorismo, né? De se posicionarem, bom, eu quero empreender para ter também minha autonomia, para poder pensar no meu momento. Isso é muito bacana, né, Jaque? Não, e até para essa questão da gestão do tempo também, né? De poder ter outros momentos que não só a carreira, para te poder... Porque isso acaba... muitas vezes do lazer, da família, que tu tira o combustível para poder seguir, né? Então, é importante ter esse momento também. E para aquele profissional que está entrando hoje na medicina, pensar na tua história lá, Jaque, de ter ganhado teu primeiro filho e logo depois ter começado a trabalhar, muda essas oportunidades agora de ver essa visão de empreender na área da medicina? É uma oportunidade um pouco diferente hoje? Pois não. É que as histórias são tão individuais, sim, né? É tão difícil assim de saber se teria sido diferente de uma outra forma, assim. Mas eu acho que isso foi talvez fundamental para mim, assim, na minha formação, assim, até para poder me colocar no lugar das mulheres, né, das plantonistas mulheres com quem eu trabalhei. Muitas vezes eu tive que passar plantão de última hora porque o filho estava doente, e por incrível que pareça, sempre quem me ajudava eram os homens. Sim. Que legal. Né? E então, assim, os colegas homens me facilitavam, me ajudavam, assim, tinham essa sensibilidade, assim. Até porque tinham menos mulheres fazendo né, medicina e também terapia intensiva. Hoje a coisa meio que está igual, assim. Então, acho que esse olhar, essa gentileza, assim, também, isso é muito importante, né? E eu fico feliz, assim, porque eu tenho as minhas crias da UTI, né? Então, assim, que é legal, assim, também de poder ter oportunizado, assim, para os colegas que vieram para cá, né, para Venâncio, a UTI foi a porta de entrada para muitos profissionais, né? Então, de poder abrir a porta para eles crescerem como profissionais, entrarem por ali e depois ter uma vida própria, e a UTI fez isso, né? Talvez a UTI pediátrica vai fazer o mesmo. Tomara. Né? E já que agora empreendendo na área da saúde, cada vez mais se dedicando ao teu espaço, como é que é para ti assim consolidar o teu nome? Qual a característica que tu quer que os pacientes, quando te procurem, eles entendam, apesar de teu nome já ser muito consolidado aqui na região? O que eu acho assim, eu acho que tem duas coisas que são imprescindíveis, né, para a gente poder exercer a medicina. E é isso que eu tento buscar o tempo inteiro. O conhecimento técnico, né? Então, assim, me atualizar, tentar não acompanhar tudo não vai ser possível. Mas aquilo que for importante, que for o necessário, o básico, né? Eu conseguir. Nem sempre eu vou conseguir, talvez, auxiliar o paciente em tudo, mas eu perceber isso e pedir ajuda para um colega que pode. Né? Então, ter esse discernimento de saber, eu não sei o que fazer, mas eu poder apontar, né, para o paciente o caminho por onde ele tem que ir. Unir isso, a questão técnica,
com essa questão da empatia e de poder se colocar no lugar, de poder entender o que ele está passando, né? Eu acho que essas duas... Eu acho que eu consegui isso, né? E eu busco isso todo dia. Unir a questão técnica, de poder fazer o que tem que ser feito, o que está orientado a ser feito, com essa questão humana, né? De poder se colocar no lugar, de ter essa empatia. Eu acho que eu acho que para qualquer profissional da área da saúde, não só a medicina, eu acho que isso é fundamental. E para quem empreende, muitas vezes tem que estar se inserindo na comunidade de diversas formas. A liderança da ANVA, da Associação Médica Venâncio Aires, quão importante isso é para ti também, não só no aspecto de poder colaborar com a classe, mas ao mesmo tempo de ter esse retorno que vem, às vezes, não de uma forma direta, mas indireta para o teu trabalho? A associação médica é muito legal, assim. Eu acabei entrando quando eu entrei na associação, a primeira vez, eu acho que foi na direção... Em 2016, a Sheila era presidente, eu fui vice. Depois, em 2018, eu fui presidente. E aí, depois eu saí, a Natália assumiu e agora eu estou voltando como presidente da associação. E eu adoro, na verdade, eu acho bem legal, porque assim, a gente tem a oportunidade de... fazer eventos para aproximar os colegas, né? E eu acho isso muito legal. Eu acho que a gente precisa ter esse coleguismo, essa parceria, né? De ter momentos de que a gente possa conversar fora daquele ambiente assim de trabalho. Então, eu acho isso super legal. E aí a gente consegue com isso também essa questão da prática médica, de trazer palestras de atualização, que eu acho que para mim e para qualquer profissional é fundamental. Essa coisa da questão da associação. E também de tentar trazer para a comunidade de Venâncio Aires, quebrar um pouco aquela coisa do médico lá e o paciente aqui, né? De ter essa aproximação. Então, a gente vem tentando fazer alguns eventos, tipo a Feira da Saúde, que acho que a gente já fez a quarta edição, acho que foi agora a última vez, que é essa coisa, né? Criar um dia em que a gente escolhe um tema e a gente vai lá para frente do hospital e trabalha, e distribui, e conversa. Então, isso é muito legal. Não só pensando em mim como presidente, de ter esse contato com a comunidade, mas da classe médica, né? Eu acho que isso é fundamental, da gente renovar essa visão, da gente ter uma visão, resgatar essa visão que a gente foi perdendo ao longo do tempo. Então, eu acho que isso, para mim, é o mais importante de estar como presidente da ANVA, sabe? Legal. Jaque, muito bacana te receber aqui no nosso podcast. Não sei se deixamos algum assunto que possa ter ficado, que tu acha importante destacar, mas com certeza vai ser um prazer te receber em outras oportunidades também. Eu agradeço o convite, de verdade, eu gostei muito. Apesar de não ser o meu dia a dia, eu achei muito legal poder estar aqui. Obrigada mesmo, Dani. Muito obrigada por Parabéns pelo trabalho, muito sucesso, conte sempre conosco. Obrigada, muito obrigada. Muito bem, batemos um papo hoje com a Jaqueline Abel Balestrin Framing, médica aqui de Venâncio Aires, e sempre bacana a gente estar contando histórias de empreendedores. E aqui no A Voz do Empreendedor a gente traz aquele grande empresário que lidera indústrias, ao pequeno empresário que praticamente lidera sozinho a sua empresa, acaba não tendo nenhum funcionário, é o empresário muitas vezes sozinho no seu negócio, mas que faz um trabalho tão importante, que fomenta o negócio local, que traz impostos para a cidade, e isso também merece ser muito destacado. Ao mesmo tempo, esses profissionais liberais em diversas áreas que também têm cada vez mais essa visão de empreender. E aqui, através do nosso podcast, a gente quer desenvolver esses assuntos, e você que tem a sugestão de algum entrevistado, pode encaminhar para a gente, pode deixar nos comentários aqui no nosso canal do YouTube, e inclusive inscreva-se para conferir esses e outros conteúdos que são divulgados diariamente por aqui. E na Terra FM, no 105.1 FM do seu rádio, você confere as entrevistas de segunda a sexta-feira por volta das 6h30 da tarde. Sempre com o incentivo da Compumate Softwares Corporativos, Unisque Universidade de Santa Cruz do Sul, JM Automóveis, Prefeitura de Venâncio Aires e Aliança Imóveis. Os trabalhos técnicos aqui no nosso estúdio do Terra Play, do nosso colega Renan Zarte. Eu te espero no próximo A Voz do Empreendedor. Tchau!